todos. É um prazer estarmos aqui na última sessão, o último encontro do 8º Congresso Internacional de Direito Tributário Internacional, 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. E hoje, neste momento, vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que dispensa qualquer apresentação, mas que eu faço questão de fazer um registro apenas. O ministro Alexandre de Moraes, além de professor da Faculdade de Direito da USP, ele é um frequentador do Supremo Tribunal Federal muito antes de ser ministro, pelas suas obras, pelo seu trabalho. Então, ele se tornou ministro, mas antes já frequentava aquela corte, o que, com a sua chegada lá, só se engrandeceu. Isto é um registro importante, sem contar de toda a trajetória do ministro nesta análise de matéria constitucional. Trataremos agora sobre tratados tributários internacionais e, como última sessão, não posso deixar de registrar que aqui nós temos tanto o IBDT, e aqui está conosco na sala o professor Ricardo Maria de Oliveira, que preside o Instituto agora, agradecer o professor Luiz Eduardo Chueire, que é o grande articulador de todos esses nossos encontros, e registrar também, como deve ser feito, que esta é uma realização que envolve o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, que abrigou o IBDT desde a origem da época do professor Rui Barbosa Nogueira. Portanto, é sempre um enorme prazer estar com todos vocês. Agradeço o convite e passo de imediato a palavra ao, vou chamar de ministro, mas também professor Alexandre de Moraes, para a sua exposição. Ministro, muito bem-vindo. Agradeço a disponibilidade em nome do IBDT e do DF-USP para estar conosco neste momento. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Eu cumprimento meu amigo, o professor Fernando Scaff, meu amigo e colega da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Cumprimento o professor Ricardo Maris de Oliveira também, aqui presente. Parabenizo todos pela realização do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional e cumprimento todos os demais participantes e todos os membros do Departamento de Direito Econômico, Tributário e Financeiro da nossa sempre Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em nome de um outro grande amigo, o professor Chueire, que gentilmente me fez, já há algum tempo atrás, esse convite que prontamente aceitei. A questão que nós vamos tratar, né, a ideia de tratados internacionais em matéria tributária, obviamente, ela demanda uma análise primeira sobre a própria questão dos tratados em relação à Constituição Federal, e foi importante que, coincidentemente, ela foi discutida em julgamento recente do Supremo, mas eu diria ainda não definitivo, mas no RE 460.320, analisando uma questão importante de eventual conflito entre o tratado e lei brasileira. É a questão que envolvia a Volvo do Brasil, veículos, mas que, como eu disse, foi possível solucionar sem definir o que uma hora vai precisar ser definido, que é o artigo 98 do CTN, que nós vamos aqui a ele nos referir. Eu gostaria de iniciar rapidamente, me parece importante, dizendo que, a meu ver, a emenda constitucional 45, quando trouxe alterações no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição,
ela acabou, a meu ver, acabou definindo de uma vez por todas eventual conflito de tratados internacionais em matéria tributária com leis ordinárias. Porque ela alterou significativamente a questão da incorporação de tratados. Faço um breve resumo, porque sei que todos sempre acompanham essa questão. O Brasil definiu, a partir da Constituição de 88, o Brasil adota a teoria dualista moderada. Ou seja, não há, apesar de alguns defenderem, não há a possibilidade de incorporação de um tratado internacional no Brasil se não houver a participação de dois poderes. Do poder executivo, num primeiro momento, como chefe de Estado, o presidente da República assina os tratados internacionais, o Congresso Nacional obrigatoriamente precisa aprovar por decreto legislativo, e a partir da aprovação do Congresso Nacional, tradicionalmente por decreto legislativo, o presidente edita um decreto, e é esse decreto que dá a executoriedade ao tratado internacional, incorporando ao nosso ordenamento jurídico e, em regra, incorporando como norma ordinária. E havia uma grande discussão a partir, principalmente da Constituição de 88, com grandes defensores de ambos os lados. Havia uma grande discussão se tratados referentes a direitos humanos teriam a sua incorporação, primeiro, imediata, que seria a teoria monista, e, em segundo lugar, se não imediato, se haveria a possibilidade de uma incorporação em termos, diria, constitucionais ou supralegal. E essa discussão foi se estendendo até a edição da Emenda Constitucional 45, a partir do momento que se deu uma nova possibilidade, uma possibilidade extremamente interessante. A possibilidade de tratados internacionais sobre direitos humanos serem incorporados no ordenamento jurídico brasileiro por votação de 3/5 da Câmara e 3/5 do Congresso Nacional. Em outras palavras, o parágrafo 3º passou a admitir, a Constituição, no artigo 5º, passou a admitir a possibilidade de uma incorporação como se emenda constitucional fosse. Essa incorporação, ao mesmo tempo, ela alterou a ideia de dualismo que o Brasil adotava, porque uma vez incorporada por 3/5 da Câmara, 3/5 do Congresso, em 2 turnos, como se emenda fosse, passou a não ter, a meu ver, a necessidade do decreto presidencial para ultimar essa incorporação, bastando a promulgação por parte das mesas da Câmara e do Senado Federal, como foi realizado em um único caso. Até agora, nós temos um único caso de incorporação de tratados internacionais com força de emenda constitucional, a Convenção de Nova York, que trata de pessoas com deficiência física. Lá ainda a nomenclatura se utilizava portadores de deficiência física, que essa nomenclatura foi alterada para pessoas com deficiência, e foi incorporado como emenda constitucional. É uma convenção importantíssima, mas detalhadíssima. Eu digo isso porque já sustentava a época da aprovação da emenda 45, que nós poderíamos ter um problema, uma grande discussão, que um dia vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, essa incorporação com força de emenda de convenções que são detalhistas, detalha, por exemplo, até o tamanho das adaptações que devem ser feitas. Como será possível lá na frente revogá-las
se uma vez incorporadas, se tratam de direitos humanos, são cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Então, haverá aqui a necessidade de uma distinção do que realmente foi incorporado materialmente, e aí sim, será cláusula pétrea ou não. Mas isso fica para quando chegar a discussão, né, nós analisaremos. Mas o que é importante é que essa emenda, a meu ver, ela reforçou o fato de que, antes da emenda constitucional, todo tratado internacional incorporado nos termos do artigo 49, inciso 1º, e do artigo 84 da Constituição, todo tratado incorporado pelo procedimento tradicional, presidente assina, Congresso aprova decreto legislativo por maioria simples e presidente edita decreto presidencial, que todo esse procedimento era correto, tradicional, a regra, e o tratado incorporado teria status de lei ordinária, até porque já havia antes dessa emenda, já havia decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à Convenção 58 da OIT, onde o Supremo afastou exatamente porque a Convenção tratava de matéria do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, matéria que se exigia lei complementar. O Supremo suspendeu, não houve possibilidade de julgamento do mérito, porque o próprio presidente da República, anos depois, revogou o seu decreto de incorporação. Então, a ação ficou prejudicada. Mas, com a emenda 45, o legislador reformador, a meu ver, deu um recado. Olha, vamos parar com a discussão. Tratados de direitos humanos que se queiram incorporar com força constitucional, está aqui o procedimento. Agora, é aprovação idêntica a uma emenda constitucional, o que não significa, a meu ver, que não haja possibilidade de incorporação de tratados de direitos humanos pelo procedimento normal. Não teriam status constitucional. Teriam, como o Supremo agora definiu, supralegal. Existe a possibilidade do Congresso. Sei também que na doutrina muitos defendem que não haveria essa possibilidade, mas me parece até, do ponto de vista pragmático, exigir que o Congresso sempre aprove esses tratados por maioria qualificada de 3/5, como se emenda constitucional fosse, poderia obstaculizar inúmeras vezes a recepção desses tratados pelo Brasil. Então, há a opção política do Congresso Nacional. Para os demais, não há. Para os demais, continua existindo aquele procedimento. Para os demais, engloba, salvo excepcionalidades, eventual garantia tributária referente ao direito de propriedade, que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu como um direito individual, mas, em regra, os demais tratados incorporados pela teoria dualista moderada, com força de lei ordinária, os demais tratados, ao meu ver, englobam também a questão tributária. E aí se coloca a seguinte questão, que sempre é discutida. Não há diferença de incorporação nos tratados relacionados ao direito tributário dos demais tratados. Esse grupo fica do lado, hoje, dos tratados incorporados com base no artigo 49, inciso 1º, artigo 84, do outro lado, a possibilidade dos tratados de direitos humanos terem status constitucional. Se a emenda 45 ela fez essa divisão, como sustentar ainda que o artigo 98 do Código Tributário Nacional, ao incluir os tratados, convenções internacionais, obviamente, como integrantes da legislação tributária, artigo 96, 98 e 100, mas como
sustentar que continuariam tendo uma supremacia genérica em relação à legislação ordinária. Se a emenda 45 teve a possibilidade de alterar, tratou do assunto e só fez uma distinção, a distinção de tratados relacionados a direitos humanos. Insisto aqui novamente, grandes professores, juristas da área tributária fazem essa distinção da possibilidade de eventuais tratados sobre a matéria tributária trazer direitos individuais também, como o próprio Supremo reconheceu. Mas, tirando essa excepcionalidade, como nós poderíamos e como nós deveríamos tratar essa questão. E o Supremo Tribunal Federal tem toda uma, diríamos, indas e vindas sobre o tema, sobre a questão especificamente tributária da incorporação de tratados sobre matéria tributária dentro dessa ideia da teoria dualista, da teoria monista, mas com todos os contornos bem específicos de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já para fazer um rápido histórico, na vigência da primeira Constituição brasileira, da primeira Constituição republicana brasileira, da segunda Constituição brasileira, mas a primeira que cria o Supremo Tribunal Federal, cria a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, a Constituição de 1891, o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, reconheceu que tratados internacionais, não foi especificamente em relação a tributário, mas naquele momento reconheceu, num primeiro momento, que tratados internacionais teriam uma primazia em relação à legislação interna. Isso foi no julgamento da extradição número 7, até o relator, o ministro Canuto Saraiva, julgamento de 1914, em que se anulou o julgamento anterior, exatamente para afastar a aplicação dos requisitos da lei de extradição brasileira, era uma lei de 1911, e se aplicar tratado de extradição entre o Brasil e o então Império Alemão, um tratado de extradição que vinha do tempo do Brasil Império, de 1877. Em matéria tributária, na vigência da Constituição de 1937, também, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que normas internas infraconstitucionais estariam abaixo das normas internacionais. É um julgamento importante, um julgamento de uma apelação civil relatada pelo então ministro Filadélfio de Azevedo. A corte naquele momento, afastava a aplicação de um imposto adicional de 10%, criado por decreto, para privilegiar um tratado entre Brasil e Uruguai. Então, também, naquele momento, entendeu que seria prevalente o direito internacional. É verdade seja dita, e é importante aqui, que o relator, ministro Filadélfio de Azevedo, já tinha uma tendência de privilegiar as normas internacionais, já tinha um gosto maior pelo direito internacional, tanto que, pouco tempo depois, foi nomeado juiz da Corte Internacional de Haia. Mas o tribunal acabou seguindo o entendimento do relator. Isso permaneceu sob a vigência da Constituição de 46. Também o Supremo Tribunal Federal teve a possibilidade, numa apelação civil, julgar a questão envolvendo um tratado comercial Estados Unidos da América e o tratado, à época, chamava-se Tratado de Comércio entre Estados Unidos do Brasil e Estados Unidos da América. E
o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, novamente, focando na questão da controvérsia entre prevalência de tratados, Tratado da União com Estados estrangeiros e normas internas, achou por bem manter a questão da prevalência dos tratados sobre direito tributário da normativa interna. Veja que até esse momento e essa apelação e esse desenvolvimento jurisprudencial do Supremo, sob a Constituição de 1891, sob a Constituição de 34, 37 e 46, até o julgamento dessa última apelação do Tratado Brasil-Estados Unidos, de relatoria à apelação do ministro Lafayette de Andrade, que foi em 1951. Então, até aquele momento, ainda não havia norma do Código Tributário Nacional, que foi editado em 25 de outubro de 66, e aí, até seguindo esse entendimento que a Corte vinha paulatinamente criando, o Código Tributário Nacional, em 1966, trouxe o artigo 98. Aí, a redação, sempre difícil, né, isso gera várias interpretações, mas dizendo que os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhe sobrevenha. E essa redação, veja que, em tese, pretendeu, se nós formos verificar as discussões à época do Congresso Nacional, as discussões da doutrina, essa redação que pretendeu consolidar o entendimento de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal no conflito entre normas internas e normas de direito internacional devidamente incorporadas, acabou criando, eu diria, mais confusão do que solução. Porque, ao afirmar na primeira parte que tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, aí nós estaríamos mantendo a paridade de status normativo entre ambas. Lei posterior revoga a lei anterior. Agora, e serão observadas pela que lhe sobrevenha, esse final acabou dando um caráter absoluto, mesmo que não incidisse aqui o princípio da especialidade. Acabou dando um caráter absoluto que, por muitos, foi explorado como uma afirmação do Código Tributário Nacional, que à época tinha status de lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, mas acabou dando a ideia de que a legislação infraconstitucional, seja à época lei ordinária, seja agora lei complementar, que essa legislação infraconstitucional teria o poder de estabelecer que um tratado internacional é mais do que a lei interna, mesmo que esse tratado fosse devidamente incorporado. Aqui sempre a indagação. Seria matéria para legislação infraconstitucional? Se a Constituição não estabelece essa hierarquia, poderia, seja a época lei ordinária, seja recepcionada como lei complementar, poderia essa legislação infraconstitucional estabelecer essa diferenciação? E o Código 16 veio a Constituição de 1967, depois a redação dada pela emenda número 1, o Supremo Tribunal Federal acabou, num primeiro momento, dizendo que os tratados internacionais teriam aplicação imediata, inclusive naquilo que modifica a legislação interna. Não tratou da segunda parte do artigo 98 do CTN, mas deu mais confusão ainda na primeira parte, porque num primeiro momento acabou aderindo a uma teoria monista. Esse acordo é de 71, na época também uma grande confusão em relação a ele,
relatoria do ministro Oswaldo Trigueiro, tanto que o plenário aprovou, em 76, uma súmula referente à questão de mercadorias, a súmula 575, que diz sobre mercadoria importada de país signatário do GATT ou membro da ALAUC. Agora, isso foi algo isolado, porque a partir de 77, o Supremo, em relação a essa questão, o Supremo não só manteve a teoria dualista, o RE 80.004, redator para o acordo, o ministro Cunha Peixoto, o Supremo não só alterou, não só manteve a teoria dualista, mas também o Supremo aí passou a afirmar, veja, em 77, afirmar a paridade entre tratados internacionais e normas internas infraconstitucionais. Então, aí sim o Supremo, a partir desse RE, passou a tratar a segunda parte do artigo 98, ou seja, afastou a aplicação de normas internacionais em virtude de normas internas posteriores. Deixou de chancelar aquele final do artigo 98 que diz: e serão observadas pelas que lhes sobrevenha. Não deu uma interpretação de que seria algo automático. Não importa o que venha depois, o tratado prevalece sobre a lei ordinária. Isso foi afastado, e o próprio relator, de forma muito impositiva, colocou que não havia, à época, nenhum artigo na Constituição que declarasse irrevogável uma lei positiva brasileira pelo fato de ter sua origem em um tratado, porque era disso que se tratava. Essa interpretação do artigo 98, ela transformava irrevogável, irrevogável por legislação interna, essa espécie normativa assimilada pelo direito brasileiro. Um tratado internacional sobre matéria tributária, devidamente incorporado, decreto legislativo, decreto presidencial, só poderia sair do ordenamento jurídico se o presidente, por decreto, aqui, revogasse o anterior decreto e deveria denunciar em nível internacional, tomando as providências, e há muitos internacionalistas que defendem isso até hoje. Agora, e o Congresso Nacional, que é o foro democraticamente escolhido para regulamentar todas as questões internas, infraconstitucionais, e excepcionalmente, como poder constituinte derivado reformador, até alterar a própria Constituição. Ele, Congresso, ficaria de mãos atadas. Então, eventualmente, tratados de direito tributário que fossem incorporados em governos anteriores poderiam ser mantidos, mesmo contra todo o posicionamento do Congresso Nacional, desde que o presidente não revogasse o decreto presidencial que o incorporou. E aí, o que afirmou o ministro Cunha Peixoto, de que não havia na Constituição nenhum artigo que garantisse essa irrevogabilidade. Voltou aqui a questão de que o status é o mesmo e nós aplicaríamos a ideia de especialidade, lei posterior revoga a lei anterior, ou a ideia da especialidade. Nem todos os ministros entraram detalhadamente nessa questão, mas muitos deles, ministro aqui, inclusive, que foi corregedor-geral da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ministro Rodrigues Alckmin, ministro Thompson Flores, ministro Leitão de Abreu, ministro Cordeiro Guerra, acompanharam expressamente as considerações do relator em relação ao artigo 98.
mas colocaram que só se aplicaria aos denominados tratados-contratos. E aqui é aquela discussão, né, aquela discussão que nem todos aceitam, muitos criticam, a diferença dos tratados normativos, tratados-contratos, ou seja, os tratados-contratos, na verdade, poderiam até ser interpretados como normas específicas em relação ao geral. Eu faço essa diferenciação, até também não acho necessária essa diferenciação de tratados, porque os chamados tratados-contratos são tão específicos que, pela aplicação do princípio da especialidade, dificilmente não deixariam de se aplicar. E os tratados normativos, realmente, a esses se aplicaria a lei posterior, afasta a lei anterior. Mas foi essa linha de entendimento que foi aprovada, mas já direcionando para os critérios tradicionais de conflito aparente de normas, para que se aplicam a todos os conflitos aparentes de normas, seja direito tributário, seja os outros ramos do direito. A cronologia, lei posterior revoga a lei anterior e especialidade. E o Supremo foi mantendo esse posicionamento a partir desse leading case, depois outros julgamentos, não em matéria tributária, em matéria penal, mas em HC 58727 manteve esse posicionamento, e mesmo com esse posicionamento, o Supremo não chegou jamais a declarar a inconstitucionalidade do artigo 98 do CTN, pré-Constituição de 88. Certo é importante nós fixarmos isso, não havia vejam, aqui não é demérito nenhum, porque cada momento da história tem a sua complexidade. Mas nós não tínhamos na Constituição, pré-Constituição de 88, nós não tínhamos uma verdadeira jurisdição constitucional no Brasil, nos termos que conhecemos hoje. Nós tínhamos o controle difuso tradicional no Brasil, desde 1891, com a adaptação que foi feita em 34, porque nós importamos o controle difuso dos Estados Unidos, importamos para o direito romano-germânico um mecanismo da common law, de precedentes, só que aqui o controle difuso, o Supremo declarava inconstitucional, valia para aquele caso. Se o juiz de primeira instância não quisesse aplicar, não precisaria aplicar. Era um controle difuso meio capenga. Em 34 se tentou dar uma organicidade maior, seja com a cláusula de reserva de plenário, que até hoje se mantém na Constituição, seja com a possibilidade do Senado Federal suspender a norma declarada inconstitucional incidentalmente pelo Supremo. Mas só em 65, pela emenda 16, que veio o controle concentrado. Mas muito mais para controlar o legislativo do que realmente para criar uma jurisdição constitucional, um respeito à efetividade das normas constitucionais. Por que eu digo muito mais para criar um controle ao legislativo? Nós estamos falando de 1965. Um ano após a quebra da normalidade do Estado de Direito, o golpe militar, que, num primeiro momento, manteve o Congresso Nacional aberto. Já estávamos na década de 60, não dava ibope fechar o Congresso Nacional. Então, o que se fez? Até por orientação de um ex-professor da Casa de São Francisco, ministro Gami Silva, o que se fez? Se trouxe o controle kelsciano, a possibilidade de uma única pessoa pedir ao Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade concentrada. Quem era essa pessoa? Procurador-Geral da República. Só que, à época, o Procurador-Geral da República era escolhido livremente pelo presidente e mais, poderia ser demitido ad nutum, a qualquer tempo.
Óbvio que isso não significa que não tivemos grandes procuradores gerais da República, mas significa que é num tiro certeiro. Essa emenda veio para que, se o Congresso eventualmente aprovasse alguma coisa contrária aos interesses do governo, o Procurador-Geral da República, que era nomeado e demitido como se ministro fosse, de confiança do presidente, entraria no Supremo. Por isso que até 88 nós tivemos poucos casos muito importantes que pudessem criar uma verdadeira jurisdição constitucional no Brasil. Isso de 88 para cá se modificou totalmente, porque o Brasil é o país que concedeu maior colegitimidade para acesso ao Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. Não há, disparado, não há nenhum país que chegue perto. O Brasil, eu brinco, quase todo mundo pode acessar o Supremo Tribunal Federal, controle concentrado. E, além disso, depois da regulamentação da DPF, leis anteriores, leis municipais, condutas do poder público também podem chegar ao Supremo. Então, por não existir, eu fiz essa digressão histórica, exatamente porque, por não existir uma jurisdição constitucional concentrada no Brasil, o artigo 98, em que pese muita dúvida sobre a sua constitucionalidade, não foi afastado definitivamente pela Corte. Os casos eram julgados, acabava se dando a interpretação de que não havia hierarquia entre tratados internacionais de direito tributário e legislação interna, e que se resolveria ou pela cronologia ou pelo princípio da especialidade. Então, permaneceu, mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal em relação ao julgado relatado já mais recentemente, em 80, pelo ministro Moreira Alves, mesmo tendo aplicado num caso específico, o Tratado de Montevidéu, tendo aplicado o artigo 98. Mas é importante colocar que foi, diríamos assim, um ponto fora da curva, como se diz, na aplicação do Tratado de Montevidéu. Mas nesse mesmo julgamento, acabou afastando aquele leading case, mas também foi um julgamento isolado, porque se considerou posteriormente, um outro julgamento também de relatoria do ministro Moreira Alves, só que 4 anos após, em 84, que o Tratado de Montevidéu teria sido considerado tratado contrato. Então, nesse caso, seria possível, até pelo princípio da especialidade, aplicar o artigo 98. Então, sempre se ficou nessa questão do artigo 98 não ser declarado funcional, mas eu diria, na linguagem atual, quase que se deu uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que ele é constitucional desde que nos tratados, contratos se aplicasse em virtude do princípio da especialidade e nos demais não. Então, na linguagem de hoje, poderia chegar a essa questão. Isso, após a Constituição de 1988, é a percepção do Supremo Tribunal Federal, a percepção, não a declaração, a percepção do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do artigo 98, a percepção sobre a inconstitucionalidade foi se ampliando. Foi-se ampliando que os diplomas normativos de caráter internacional, eles entrariam, continuariam entrando no ordenamento jurídico brasileiro como no mesmo patamar da legislação ordinária. E os conflitos deveriam ser resolvidos, seja pela cronologia, seja pela especialidade. Há
a um voto belíssimo do ministro Celso de Mello, em final da década de 90, 97, na DI 1480, onde ele, né, faz toda essa análise a partir da nova Constituição, da Constituição de 1988. O próprio ministro Moreira Alves, em julgamento anterior, também passa, mas após a Constituição de 88, passa a questionar a constitucionalidade do artigo 98 do CTN. Na ADI 1600, o ministro Moreira Alves expressamente diz, veja, eu até separei aqui, ele diz: senhor presidente, o problema aqui é um pouco diferente. O próprio procurador da Fazenda foi obrigado a lançar mão de um dispositivo do Código Tributário Nacional, artigo 98, que evidentemente é inconstitucional e hoje foi revogado pela Constituição. Já teria sido antes, pois é aquele que estabelece a hierarquia de tratado com relação à lei ordinária. Veja, o próprio acórdão de 1980, do ministro Moreira Alves, acaba aplicando para o Tratado de Montevidéu. Depois, em 84, também relator ministro Moreira Alves acaba dizendo que só foi aplicado porque era um contrato. Agora, já na vigência da Constituição de 88, na DI 1600, o ministro Moreira Alves afasta no seu voto o artigo 98, dizendo que é inconstitucional. E me parece, como disse, e aí reafirmo, me parece que se dúvida houvesse em relação à Constituição de 88, após a emenda 45, qualquer dúvida, eu particularmente, já entendia que com a Constituição de 88, artigo 98, não poderia ser interpretado como uma prevalência dos tratados de direito tributário, inclusive sobre legislação posterior, porque isso engessaria totalmente o Congresso Nacional. E também entendia, sempre defendi, a visão dualista moderada no Brasil, reforçado isso para os tratados em geral, reforçado isso em relação à emenda 45, que destacou somente os tratados relacionados a direitos humanos. Nesse sentido, me parece que não há possibilidade de se interpretar, seja uma prevalência de status, seja a impossibilidade de revogabilidade. E falo também com absoluta tranquilidade, porque não só sempre defendi isso doutrinariamente, mas recentemente, como eu disse no julgamento do RE 460-320, originário do Paraná, também defendi esse posicionamento em voto. Ou seja, não há hierarquia entre tratados, tratado que verse devidamente. Primeiro ponto, o tratado mesmo de direito tributário, e hoje isso acho que ninguém mais discute, podem discordar, mas não vejo discussão. Para ser incorporado, precisa da teoria dualista moderada, e se diz moderada exatamente porque, diferentemente de outros países em que o presidente assina e depois precisa ser aprovada uma lei ordinária, no Brasil assina um decreto legislativo e o presidente dá a executoriedade. Que também para os tratados de direitos que versem sobre matéria tributária, a necessidade para a incorporação do dualismo moderado. Ao ser incorporado, tem status de lei ordinária. E, por ter status de lei ordinária, lei posterior revoga anterior, desde que não seja especial. E as leis posteriores que eventualmente venham sobre matéria tributária, também devemos analisar sobre esse critério, o critério da especialidade ou o critério da cronologia, certo? Que foi exatamente a discussão
tratada nesse RE 460-320, sobre a Convenção Internacional entre Brasil e Suécia, para evitar dupla tributação sobre a renda. Houve essa discussão, mas como houve a possibilidade e acabou sendo solucionado sem a necessidade exatamente de se adentrar no artigo 98, foi analisado. Como eu disse, ainda não há um posicionamento do Supremo em relação ao artigo 98, mas, no meu entendimento, de outros ministros que acabaram citando, nem todos entraram no 98, o 98 só mantém a sua constitucionalidade, ao meu ver, se for interpretado conforme a Constituição. Ou seja, é de mesma hierarquia e se aplica aqui o princípio da especialidade e da cronologia. Me parece realmente que a questão de tratado normativo, tratado contrato, na verdade, esconde a ideia de especialidade. Quando se fala um tratado-contrato, é tão específico entre os países que assinaram que dificilmente a lei vai ser mais específica. Consequentemente, não vejo, e reforço, principalmente após a emenda 45, não vejo como se der um tratamento diferenciado. Se o artigo 98 não foi recepcionado, ou refazendo a frase, se entendermos que ele foi recepcionado pela Constituição de 88, pela emenda 45, nos termos que se pretende de prevalência, dificilmente. Para encerrar, porque também sexta-feira, 6 horas, é difícil, eu só vou colocar uma reflexão aqui sobre um outro ponto que merece uma discussão à parte e que me intriga um pouco. A possibilidade, e sei que há um julgado até de relatoria da minha colega, amiga, professora, ministra Carmen Lúcia, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu plenamente possível, na questão de tratados internacionais, a União conceder isenções em relação a estados e municípios. Porque aí grande parte da doutrina, parece que a maioria da doutrina tributarista defende também, porque quando se assina tratado, o presidente assina, o Congresso Nacional aprova e o presidente incorpora, estaria atuando como república, como a União. Não como a União, mas como a república, como a federação, e não como a União. Eu devo dizer a vocês que tenho sérias dúvidas sobre essa questão, seríssimas dúvidas. Porque é muito bonito, obviamente, e eu também gosto de fazer essa diferenciação entre república e a União, mas quando o Congresso Nacional aprova um tratado internacional, quem aprova são os mesmos deputados, os mesmos senadores que legislam para a União. Pelo mesmo quórum, e se há algo que é uma das grandes garantias de um federalismo, é aquela característica de rigidez do nosso sistema tributário nacional que impõe a cada ente federativo a sua competência tributária. Vejam, e aqui não precisaria, obviamente, nem citar isso, vocês entendem muito mais disso do que eu, mas, diferentemente das competências administrativas e legislativas, onde há chamados poderes remanescentes para os estados, a questão tributária é tão séria do ponto de vista de arrecadação, é tão séria que a Constituição estabelece de forma taxativa o que é da União, o que é do Estado e o que é do município. Deixa lá competência residual, mas mesmo a residual é específica no artigo 154, mas não estabelece poderes remanescentes para se legislar. E dentro das competências está a competência para criar o tributo, instituir, para isentar. Me parece que não se deveria, em princípio, e só
só coloco isso porque me parece que é uma questão importante de tratados internacionais sobre direito tributário. Me parece que, em princípio, não se deve dar um cheque em branco, seja ao presidente, a presidência da República, seja ao Congresso Nacional, para dispor sobre isenções, incentivos relacionados a estados e municípios. O cheque em branco seria extremamente perigoso, porque poderia prejudicar a atividade administrativa dos próprios estados e municípios. Deveria ser analisado não só essa ideia genérica de que, quando assim atua o Congresso Nacional e o presidente da República, estão atuando em nome do todo, federação, e não do conteúdo, União, mas deveria se verificar se os estados e municípios também ganham alguma coisa com aquilo. Se está atuando sobre o todo, se os estados e municípios, na ponderação de isenção, incentivos, mas se, ao permitir que o Brasil se adeque ao cenário internacional, se estados e municípios também, a partir desse tratado, vão ter benefícios em relação a isso, sob pena de nós centralizarmos cada vez mais os recursos na União, depauperando cada vez mais estados e municípios. Ou seja, de que adiantaria os tratados, a União, mesmo representando a federação, assinar tratados que lhes sejam benéficos, a arrecadação cada vez mais centralizada e diminuindo um dos fundamentos de autonomia de uma federação, que é a renda própria de estados e municípios. Esse assunto me parece que é um assunto que precisa ser cada vez mais detalhado, porque nós vivemos hoje um federalismo em que estados e municípios precisam ir de pires na mão para a União. E nós sabemos, não existe verdadeira autonomia federativa se não houver autonomia financeira. Se estados e municípios não conseguirem nem se sustentar, nem pagar o seu funcionalismo, quanto mais gerir saúde pública, segurança pública, educação, como podem ser politicamente autônomos. Então, essa é uma questão importante, eu deixo aqui só como reflexão, agradecendo novamente muito o convite feito pelos amigos, pelo professor Schwery, pelo professor Scaff, agradecendo a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Bom, agradeço ao ministro Alexandre de Moraes a aula magna com que encerra esse nosso encontro. O tema é muito interessante e com diversos perfis. Essa análise de diversos aspectos da jurisprudência do Supremo, desde antes da atual Constituição, puxando alguns ministros que fizeram história na nossa corte, inclusive aquele pedaço da representação interventiva, que também é da Constituição anterior. Aquilo era muito interessante, o perfil da representação interventiva, que era uma forma de amarrar o Congresso. É muito interessante. A análise é muito interessante. Aliás, eu costumo dizer, ministro, que o nosso Supremo Tribunal Federal é o Supremo mais poderoso do mundo, porque ele une não só o controle difuso no sistema norte-americano, com os ministros com vitaliciedade até os 75, mas une também o controle concentrado do sistema europeu, onde não há vitaliciedade, existe inclusive mandato. Então, nós temos um sistema misto de controle que une tanto o norte-americano quanto o europeu, numa corte que, felizmente, está se saindo muito bem nas crises. Acho que esse é um pedaço que nós temos que registrar. Então, Scaff, se você me permite, claro. eu costumo dizer que nós reunimos o controle difuso da Suprema Corte com o controle concentrado dos tribunais constitucionais europeus, com controle preventivo do Conselho Constitucional francês, porque, via mandado de segurança,
impetrado pelos próprios parlamentares, isso foi sendo construído, sem nos esquecermos que isso é uma conquista das gerações anteriores do Supremo, onde o controle constitucional concentrado nem existia. O Supremo concentra toda a defesa da liberdade individual, porque todo habeas corpus pode chegar ao Supremo Tribunal Federal se não houver concessão anterior. Então, realmente, é uma corte que acaba sendo sobrecarregada, e, com o que eu citei, como é a maior legitimidade para se acessar a corte, tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. Nós somos constantemente criticados, e veja, eu já falava isso antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, falava em aulas, palestras, então agora eu me sinto mais à vontade ainda para falar. O Supremo é criticado porque, entre aspas, se mete em tudo. Mas, na verdade, não foi o Supremo que foi pegar essa coisa. As pessoas, as entidades, levam ao Supremo Tribunal Federal. As grandes questões políticas, quem leva ao Supremo Tribunal Federal são os próprios partidos políticos. E, obviamente, aí o Supremo precisa decidir, porque não existe, no Brasil, nós sabemos, a possibilidade de não decisão, né? O Supremo precisa decidir. Entre erros e acertos, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, como instituição, desde o início da República, vem acertando mais do que errando. Ah, sem dúvida. E muitas esperanças são depositadas no Supremo, não tenha dúvida. Essa questão das liberdades, do jeito que foi exposto, que além do que eu havia apontado, é muito importante e muito relevante, sem dúvida. Ministro, eu teria aqui algumas perguntas da plateia, eu mesmo teria uma meia dúzia para fazer, claro que não farei, vou acalmar todo mundo, o pessoal fica uma sexta-feira essa hora, embora com todas as reservas da Covid, a turma jovem que está aí já está imaginando que sextou, né? Aquele negócio, vamos agora liberar. Não, calma, um minuto, não farei as perguntas. Mas quero dizer que a questão instigante colocada sobre a questão do federalismo é extremamente importante e que isto vai chegar no Supremo a partir de alguns destes debates das PECs tributárias 110 e 45 que estão aflorando. No IBDT já discutimos sobre isso algumas vezes e é preocupante o que temos à frente. Também a questão do 98 do CTN teria uma margem enorme de debate, mas não vamos atrapalhar o desdobramento do nosso evento e chegada a hora. Ou seja, pode não ter teto de gastos, mas tem teto de tempo para a gente poder fazer as coisas. Okay. Ainda mais na sexta-feira. Pois é, ainda mais na sexta-feira. Então, ministro, eu quero, em nome da instituição, nosso Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, agradecer a sua presença, também em nome do IBDT, agradecer não só a presença, mas a presença de todos. Eu vou passar ainda a palavra ao ministro para razões finais é difícil, né? Mas para considerações finais, é vício de tribunal, essas coisas. Mas, na sequência, peço a todos que permaneçam, porque o fechamento do evento será feito pelo nosso presidente do IBDT, professor, advogado, Ricardo Mariz de Oliveira. Então, nesse contexto, já agradeço a todos e passo para as considerações finais do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, não vou também tomar mais tempo de vocês, só tenho a agradecer e dizer que os tributaristas devem ficar bem atentos, que devem ter percebido que desde agosto, nas sessões virtuais do Supremo, são 4 a 5 repercussões gerais sobre direito tributário. Nós nunca julgamos tanto tributário como nesse último mês e meio. E tudo em repercussão geral. Então, as questões que estavam para ser discutidas há muito tempo estão sendo discutidas, estão sendo decididas, pelo menos. É verdade. Não tenha dúvida. E a crítica dos tributaristas é que os contribuintes estão sofrendo. Tem a menor dúvida também, mas nós estamos atentos, não tem dúvida nenhuma. Então, eu agradeço novamente, estou sempre à disposição dos amigos. Obrigado. Obrigado. Agradeço, ministro Alexandre, passo ao
nosso presidente Ricardo Marix. Obrigado, professor Fernando. Também queria agradecer, ministro, a sua presença e a sua palestra. Eu queria fazer um registro a respeito da palestra. Num congresso internacional, uma das grandes dificuldades é a língua que as pessoas falam, não é? Eu digo a língua, não o português ou o inglês ou o francês, mas os pressupostos que nós temos na cabeça, nós juristas temos na cabeça, variáveis de país para país, de regime jurídico para regime jurídico. E a palestra de Vossa Excelência levantou uma série de pontos que mostra para os nossos participantes fora do Brasil algumas dificuldades inerentes à internalização dos acordos, das convenções internacionais. Então, foi muito interessante para nós brasileiros, especialmente para nós juristas, e dedicados especialmente ao ramo tributário, mas também para os nossos participantes de outros países que puderam sentir na palestra de Vossa Excelência tantas dificuldades em torno do que fazer, afinal, com uma convenção, com um tratado firmado pelo Brasil. Eu agradeço pela presença, é uma honra para o Instituto e esperamos contar com a presença de Vossa Excelência novamente em outras oportunidades, quem sabe no Salão Nobre, como é nosso hábito nos nossos congressos. Se Deus quiser. Eu queria agradecer a todos, Fernando, por você ter presidido essa última mesa. Queria agradecer a todos os que participaram nesses 3 dias, longos dias, de todos os painéis. Queria destacar que nós tivemos 800 inscritos. Nós tivemos uma média aqui de 250 a 300 participantes acompanhando cada painel, porque as pessoas se movimentam, têm outras obrigações, mas nós tivemos 800 inscritos no Brasil e fora do Brasil. Essa foi uma das vantagens de fazermos o congresso virtualmente, não presencialmente. Nós tivemos 87 painelistas, que é um número muito expressivo também, vindos de 16 países e de muitos estados do nosso grande Brasil. De modo que isso também deu para o Congresso uma amplitude de visões muito ampla. Nós tivemos aqui, entre esses painelistas, nós tivemos scholars, professores, nós tivemos advogados, nós tivemos magistrados, nós tivemos representantes do fisco brasileiro, do fisco de outros países, de forma que houve uma liberdade muito grande para cada um manifestar o seu ponto de vista e a maneira como cada um via as questões que foram colocadas em debate. O programa, não preciso repetir, foi um programa muito bem elaborado. Quero agradecer especialmente aos professores Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio Neto e Rodrigo Maito da Silveira, que foram os cabeças da nossa comissão de organização, e acho que não poderíamos ter tido um feito melhor do que nós fizemos. Claro que nada é perfeito, claro que nós poderíamos, e quem sabe consigamos no futuro ser melhores, mas acredito, assisti muitos dos painéis, acredito que nós tivemos mesmo um desempenho muito interessante para todos que se inscreveram e estão nos assistindo ou nos assistiram. Preciso também, claro, no encerramento, agradecer pessoas que não apareceram, né? Nós temos o Teodoro, que nos ajudou bastante, temos o Michel, temos o Eric e a sua equipe técnica, a Heloísa lá na biblioteca, a Alice na secretaria e outros que eu ficaria aqui repetindo nomes, citando nomes infinitamente. Eu quero agradecer a todos e também quero agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais nós não teríamos recursos suficientes para proceder a este evento, e também aos nossos colaboradores, os nossos apoiadores, melhor dizendo, apoiadores científicos, que são entidades que com as quais nós temos constante, nós do IBDT, temos constante contato, o IET, a FIPECAF, que são 2 entidades que são conveniadas com o Instituto Brasileiro de Direito Tributário para Pesquisa e Desenvolvimento, a ABRADIT, o CESA, a Academia Tributária,
e aos patrocinadores que eu vou nominar por justiça: PricewaterhouseCoopers, Bocater, Machado Meyer, Pinheiro Neto e Leforce. E um último ponto, que até foi o professor Chueri que me recomendou, me lembrou para que fosse mencionado aqui. Nós estamos na véspera do aniversário do nosso fundador, professor Rui Barbosa Nogueira. Amanhã, o professor Rui Barbosa completaria 101 anos de vida. Eu faço esse registro porque todos que vivem dentro do Instituto sabem do amor que o professor tinha pelo Instituto e pela Faculdade de Direito também. Eram as suas casas, né? O professor Rui Barbosa tinha 3 casas: a faculdade, o IBDT e a sua residência. E eu acho que se o professor Rui Barbosa estivesse vivo, apesar da idade que teria, ele teria ficado muito feliz com o que nós fizemos nesses 3 dias. Não estou aqui jogando elogio para nós próprios, não, mas é uma constatação que eu faço decorrente da participação de tanta gente nesse evento, de dentro e de fora do Brasil. De modo que eu vou encerrando esse congresso, lembrando que dentro de 2 anos nós vamos ter mais um congresso internacional e que nós esperamos ser até melhor do que esse. E, como sempre, alternando, no próximo ano, o congresso do IBDT será sobre direito tributário brasileiro, um congresso estritamente nacional. Convido a todos, portanto, que participem dos próximos eventos do Instituto e acompanhem, não, pelo nosso site, tudo que o Instituto tem feito nesses anos todos, e inclusive nessa época de pandemia. Fernando Scaff, querido amigo, muito obrigado pela sua participação. Novamente, ministro e professor Alexandre, muito obrigado. E um abraço a todos, boa noite a todos. Boa noite. Saúde a todos. Prazer revê-los. Obrigado.